Diz assim a palavra do Senhor. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações em suas terras e lançaram fogo os deuses dele, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e pedra, feito por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Deus. Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, a mente e o coração do Teu povo. Que o Senhor venha, Pai, ministrar através da minha boca aquilo que o Teu povo precisa ouvir. Não que eles desejam, mas que o Senhor precisa falar com a Tua igreja. Desde já, Senhor, eu te peço que o Senhor venha repreendendo todo o espírito ao contrário à Tua palavra, todo o espírito aquele, Pai, que vinha colocar sono nos Teus filhos, para não ouvir, Senhor, e nem abrir o coração para a Tua palavra. Que o Senhor nesta noite venha brandar com grande voz, Senhor, como o Senhor é. Que o Teu nome venha ser mais uma vez exaltado neste lugar. Que o Teu nome venha ser mais uma vez, Pai, entoado neste lugar, Senhor. Toma a Tua igreja, tudo aqui é Teu, nós somos Teu. Tudo aqui pertence a Ti. Seja feita, Senhor, a Tua vontade neste lugar, no nome de Jesus. E você diz: amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero começar a palavra do Senhor deixando uma palavra profética para você nesta noite. Diga para o seu irmão: você, mas diga forte, diga: você não está só. Deus está ouvindo as tuas orações. Diga mais uma vez: Deus está ouvindo as tuas orações. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus me direcionou para esta noite ao meu coração. Uma palavra que queima, e quando a palavra queima na nossa alma, é porque o Espírito Santo nos direcionou e a igreja precisa ouvir, precisa receber. Nós sabemos que o livro de Reis é um livro que fala muito sobre os reinos e os reis que passavam pela cidade, que foram ali entronados para dirigir, né, a cidade do povo de Deus, o povo israelita. E o livro dos reis, ele conta muito sobre as histórias dos reis que passaram, os que foram bem-sucedidos, os que não foram tão assim. E aqui no livro de 2 Reis, capítulo 19, vai falar sobre o rei Ezequias. E o rei Ezequias foi um desses reis que foi bem-sucedido diante do Senhor e que reinou com organização e com temor e com zelo aquilo que Deus lhe confiou. Diferente do seu pai Zacais, que era totalmente e fez tudo que era ao contrário aquilo que Deus ele administrou em suas mãos. Mas o rei Ezequias, a primeira vez que ele reinou, ele tinha 25 anos. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele reinou muito jovem. Ele reinou com 25 anos. E é aí que eu quero também enfatizar para vocês, que muitas das vezes a igreja que tem um ministério, que o pastor às vezes é muito novo, muitos dizem que não vai para frente. Mas eu quero dizer o que o Espírito Santo tocou no meu coração, que idade não significa competência, porque
muitos que estão aí, muitos velhos, mas o ministério está à ruína. E nesta igreja existe um pastor e uma missionária com pouca idade, mas com competência, e também porque tem um Deus que lhe direciona e tem um Deus que a qual eles têm temor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ezequias, ele era jovem, mas ele era temente a Deus e ele era competente no que fazia em relação ao reino de Deus. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui vai dizer que a história do rei Ezequias, que a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares que o rei antecedentes a eles tinha levantado. Ele derrubou os altares da deusa Será, ele derrubou os altares dos deuses de Baal e começou a tirar qualquer uma relação com o rei da Assíria, porque todas as vezes que eu e você tomamos uma decisão de servir a Deus e tomamos uma decisão de derrubar os altares que não é do Deus vivo, há sempre um levante na vida espiritual. Todas as vezes que eu e você disser não para mentira e disser não para Satanás, há um levante na minha e na tua vida. E não foi diferente sobre o rei Ezequias. Quando o rei Ezequias começou a dizer que não tinha aliança com quem não tinha aliança com Deus e começou a derrubar os altares de Baal, vai dizer a palavra do Senhor que o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, ele se levantou contra o rei Ezequias. Ele começou a se levantar contra Senaqueribe, contra Ezequias, perdão. Porque Ezequias não queria aliança com ele. Ezequias disse: eu não sirvo a Deus a qual não seja o Deus de Israel. Eu não sirvo a nenhum Deus a qual não seja o Deus vivo. E todas as vezes que nós levantamos um altar a Deus, tudo que está em oculto é revelado. Tudo aquele que está sobre a mentira, Deus revela a verdade. Porque nada está em oculto aos olhos de Deus Todo-Poderoso. Então Senaqueribe começou a afrontar o rei Ezequias. Primeiro ele mandou soldados para atingir Ezequias através do seu povo, dizendo para Ezequias que do jeito que ele fez com os reis das outras nações, ele também ia fazer com o rei Ezequias. Do jeito que ele destruiu as outras nações, ele também ia destruir Ezequias. Mas o que ele não sabia é que as outras nações serviam a um Deus de pau e de pedra. Mas eles não sabiam que Ezequias só servia a um Deus vivo, poderoso, que é general de guerra. E não há diabo que se levante contra aquele que é do Senhor. Aleluia! E ele começou a colocar os seus soldados aí ao redor da cidade e clamar em alto e bom som que aquela cidade ia ser destruída como todas as outras cidades. E uns dos soldados de confiança do rei Ezequias começou a dizer para o soldado de Senaqueribe: olha, o que você tem contra mim e contra o meu rei, fala somente para mim e para o meu rei, para que o povo não saiba, para que o povo não venha se entristecer e para que o povo não venha perder a fé. Porque todas as vezes que Satanás quer se levantar contra mim e contra você, ele vai logo começar a se levantar na sua mente. Ele vai começar a mexer com a sua mente. Todas as vezes ele começa a lançar a sua seta na mente dispersa. Ele quer derrubar você, mas primeiro ele vai querer
entrar na sua mente para destruir a sua casa. É por isso que no mundo de hoje, no momento de hoje, existem muitos cristãos com ansiedade e com depressão, porque está dando ouvido àquilo que Satanás está dizendo sobre a sua vida. E nesta noite, eu quero declarar da parte de Deus, levanta a sua mão, porque eu vou profetizar no nome de Jesus. Todo o espírito de depressão e de ansiedade que está lançando sobre a tua mente, que você não vai conseguir, o Senhor está lançando por terra nesta noite, está dizendo, você vai conseguir, porque eu estou contigo. Aleluia, glória ao Senhor. Deus, Ele está com o seu povo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos diz lá em Efésios 6:10, irmãos meus, estejai revestidos de toda a armadura de Deus. Primeiro ele diz, coloca o capacete da salvação, porque ele sabe que quando a gente está vestido da armadura de Deus, e quando a gente está com o capacete da salvação, Satanás não entra na minha e nem na tua mente, porque nós estamos revestidos do poder de Deus. Aleluia, grande. Nós temos que estar revestidos das armaduras espirituais. Você acha que esse levante que está tendo na tua vida é porque você está fazendo tudo ao contrário de Deus, que Deus quer? Não. Esse levante que está tendo na tua vida é porque justamente você está fazendo ao contrário que Satanás quer que você faça. Todas as vezes que você decide ser obediente à voz do Senhor, Satanás, ele vai se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Todas as vezes que você decide deixar algo por Deus, Satanás vai se levantar para te derrubar, para que os teus objetivos não sejam alcançados. Mas de uma coisa ele não sabe, e ele teme a essas pessoas que fazem, porque a palavra do Senhor é bem clara. Se você quer vencer as investidas do inimigo, só há duas coisas: oração e obediência. É oração e obediência. Quer ver Satanás correr de você? Resista a ele em oração e em obediência. E Deus está dizendo, ore e obedeça. Ore e obedeça, porque não tem Satanás que resista a oração e a obediência da parte de Deus. Então, Senaqueribe, ele viu que o recado que ele tinha mandado para o rei da Síria não estava fazendo efeito nenhum, porque o rei Ezequias, ele instruía o seu povo, dizia assim, não perca a sua fé, não dê ouvidos, porque nós servimos a um Deus vivo e Ele está conosco. E o segredo de uma igreja permanecer de pé é não dar ouvido ao que Satanás fala, é sempre permanecer com a fé viva, que você vai prevalecer. Então diz a palavra que mesmo assim Senaqueribe não desistiu em destruir Ezequias e mandou uma carta em afronta ao próprio Deus. A palavra do Senhor vai dizer que na carta Senaqueribe dizia assim: por acaso o Deus de vocês pode nos livrar das minhas mãos? Eu, rei da Síria, porque naquele tempo a Síria, ele era um exército muito poderoso em guerra, em militares. Então, ele dizia na carta, afrontando o caráter de Deus, dizendo que não tinha, o Deus de Israel não tinha a capacidade de poder livrar o povo de Israel da sua mão.
Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Já é perigoso a gente falar mal de quem tem oração e vida com Deus, de pessoas que têm vida com Deus. Imagine você se levantar contra o próprio Deus. A palavra do Senhor nos diz que de Deus ninguém zomba. E Senaqueribe começou a zombar do povo, mas ele começou a afrontar, não era o povo, era o próprio Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias se levantou, foi à casa do Senhor, pegou a carta e apresentou a Deus. Olha aqui, Senhor, Senaqueribe está dizendo não é contra mim, mas é contra o Senhor, dizendo que o Senhor não pode nos livrar, dizendo que o Senhor não é Deus o suficiente. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o rei Ezequias recebeu uma visita do profeta Isaías dizendo: Ezequias, assim diz o Senhor, o teu Deus ouviu as tuas orações em favor de Senaqueribe. Olha como Deus ele é. Ele ouve a tua oração e ainda diz mais: eu sei de quem você está falando. Eu vou ao encontro dessa pessoa e vou mostrar para ele quem é Deus na tua vida. Oh, glória! As nossas orações não é em vão. Todas as afrontas que nós tivemos, nós temos que apresentar a Deus, porque nós somos diferentes no meio dos iguais. E Ezequias aqui, ele era diferente no meio dos outros reis, porque a palavra do Senhor vai dizer que não teve antes e nem depois rei como Ezequias, temente a Deus. E Deus andava com ele, era com ele. É muito fácil a gente dizer: eu tenho Deus, eu sou com Deus. E totalmente diferente a pessoa levantar e dizer assim: Deus é com aquela pessoa. Porque eu abrir a boca e dizer assim: eu tenho Deus, é muito fácil. Mas quando Deus usa uma pessoa e mostra para aquela pessoa que você tem o Espírito Santo e diz assim: Deus é com aquela pessoa. Então, a palavra do Senhor vai dizer que Deus era com Ezequias. E em nenhum momento Ezequias, ele ficou abalado com a afronta de Senaqueribe, porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele começou a dizer assim: Deus, Senaqueribe destruiu as outras nações, mas porque as outras nações, os deuses deles eram de barro e de pau, mas o Senhor é o Deus vivo, o qual fez os céus e a terra. E todo aquele que se levanta contra o Senhor dá a resposta. Porque Deus, ele é assim. Não adianta se levantar contra ele, porque, meu irmão, quem se levanta contra Deus sempre perde a batalha, porque ele é o grande general de guerra. E a palavra do Senhor vai dizer que Senaqueribe ainda mandou mais um recado dizendo: olha, se vocês não se entregar, nós vamos cercar a cidade e vocês vão beber da própria urina e comer das suas próprias fezes. Meu Deus, meu Deus. Olha como o inimigo é sujo. Dizendo que o povo que não se curvasse diante dele ia passar fome e necessidade, ia beber da própria urina e comer das próprias fezes. Isso foi a palavra do rei Senaqueribe para o povo de Israel. Mas depois
que Ezequias orou, entregou Senaqueribe na mão de Deus, olha a resposta que Deus deu. Este será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeie e colham e plantem vinhas e comam seus frutos. O que é que Deus está dizendo para você nesta noite? Não se importem com o que o inimigo está dizendo, que você vai passar necessidade, porque você está desempregado, ou porque o teu comércio não está indo bem como você queria. Deus está dizendo: você não vai passar necessidade. Eu vou te sustentar, eu vou te alimentar. Onde você não plantou, você vai colher, porque Deus, Ele é o Deus provedor. Deus, Ele é o Deus que provê a tua necessidade e a minha necessidade. Aleluia, Jesus. Não se preocupe. Deus, Ele está provendo na tua vida e na minha vida. Mas, irmã, eu estou desempregado. Deus está dizendo: não se preocupa. Eu vou te sustentar e você vai colher onde você não plantou. O diabo disse que você ia passar necessidade, mas Deus está dizendo: não. Eu vou sustentar ela. Eu vou sustentar ele. Aquele negócio que você colocou na mão de Deus, Deus está dizendo: não se preocupa, porque eu estou sustentando. Não vai passar necessidade. Mas meu marido está desempregado, Senhor. Não vai passar necessidade, nem tu, nem tua casa, nem teus filhos, nem teu marido. Porque assim diz o Senhor: eu irei te sustentar, mulher. Enquanto você estiver na minha presença, em obediência, eu sustentarei a tua casa. Mas você não será envergonhada. Diga para o seu irmão: você. Diga com voz alta, diga: você não será envergonhado, porque Deus está contigo nesse negócio. Oh, glória! Deus é grande. E Ele diz mais: olha o que o Senhor falou depois. Isso é resposta de oração, igreja. Você não sabe o poder que a oração tem. Isso foi uma resposta de oração para Ezequias, depois que ele orou e entregou o seu inimigo na mão de Deus. Meu Deus. Deus está dizendo para alguém nesta noite: coloca o teu inimigo nas minhas mãos, porque eu vou te responder. Coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes e nem chegou no teu coração. Oh, glória! Resposta de oração. Deus diz assim: portanto, assim diz ao Senhor a respeito da Síria. O rei da Síria queria entrar de todo jeito no reino de Judá para tomar. Mas o rei Ezequias orou e disse: Senhor, eu não permito, eu não aceito que ele venha me afrontar como afrontou as outras nações. Ele quer entrar, quer destruir. Mas Deus disse assim para ele: olha, ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá diante dele com escudo, e não construirá rampas e ataque contra ela. Olha o que Deus está dizendo: o inimigo não vai entrar na tua casa, porque eu não vou deixar. Eita, Jesus! Você está orando: Jesus, está tendo uma afronta. Jesus diz: ele não vai entrar na tua casa, não vai lançar flecha, nem dardos inflamados, porque eu não vou deixar entrar na tua casa. Ele não entrará, diz o Senhor. Ele não entrará nesta cidade, nem vai lançar flecha nenhuma. Pelo caminho que ele vier, ele vai voltar. Você está entendendo o mistério que Deus está dizendo para você? Deus vai entrar na tua casa, não vai deixar o inimigo entrar. Da mesma porta que ele entrou, ele vai sair, porque a arruaça dele não prevalecerá na tua casa. Oh, Jesus, tu és grande. Quem crê nessa palavra que Deus está protegendo a tua casa?
Deus está protegendo a tua família. Deus está protegendo o teu filho. Deus está protegendo o teu marido. Deus está protegendo o teu comércio. Não vai passar necessidade, porque Deus não vai deixar. Acalma o teu coração e crê no Senhor da providência, que ainda este ano Ele vai fazer na tua vida. Eita, Jesus é forte. Não adianta Senaqueribe querer se levantar com seus cavalos e seus cavaleiros, porque é maior do que Ele, é o Deus que a gente serve. Ele é poderoso, Ele é vivo, Ele batalha, Ele luta, e não há quem prevaleça contra Ele. Estou terminando. E diz a palavra do Senhor: que depois que o Senhor deu a resposta a Ezequias, dizendo que ele não ia entrar, não ia lançar flecha, não ia derrubar e não ia sequer prevalecer contra esse povo, diz a palavra do Senhor que neste mesmo dia Deus mandou um anjo no arraial dos assírios e matou 85 mil homens no arraial. 185 mil homens. Um anjo. Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. Deus está mandando um anjo para a tua casa, para te proteger e dizer: não temas, eu estou protegendo a tua casa, a tua família. Ah, Jesus amado, tu és grande. Porque todas as vezes que Deus envia um anjo é para resolver. Deus não envia anjo para negociar. Deus envia anjo para resolver um problema. Quando Deus mandou o anjo, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, para ouvir, que ouviu as orações de Daniel, ele disse: vai e resolve o problema. Deus enviou o anjo para Maria e disse assim: tu está grávida. Não teve negociação, dizer: tu pode ficar, tu queres ficar. Não, Deus disse: está feito, tu vai ficar grávida do Espírito Santo. Porque todas as vezes que Deus ouve a tua oração, Ele envia o anjo a teu favor e dizendo: está feito. Não se preocupa, porque eu vou livrar. Não se preocupa, porque eu estou no negócio. Não se preocupa, Ezequias, porque nessa batalha quem vai batalhar é eu ao teu favor. É Deus. É Deus que vai trabalhar ao teu favor. É Deus que vai trabalhar ao teu favor na tua casa. É Deus, porque é Ele que batalha para mim e para você. É Deus. Diga assim: Deus está batalhando ao teu favor. Levante sua mão, porque eu vou profetizar algo que Deus me disse. Deus está dizendo para você nesta noite: não vai passar necessidade, não vai passar tribulação sozinha, porque Ele vai estar contigo. E você, assim diz o Senhor para a igreja: não se preocupa, porque eu estou entrando na batalha. Você não está só. Oh Deus, você não está só. Aleluia. Eu queria pedir a Isabelle para vir me ajudar no louvor. Você não está só nesta batalha. Tu és grande. Quando a gente ora, Jesus responde as minhas e as tuas orações. Não te levante do inferno, que prevaleça. Há uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que busca. E calabarachai. No Salmos 46,
O salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ninguém entende às vezes, porque você sobe aqui e dá um culto de ação de graça, agradecendo ao Senhor. Muitos pensam que você está agradecendo, mas porque Deus está com você nesse momento. Não, não, não. Deus estava com você na tormenta, é na tribulação, é na angústia, é na tribulação. Deus está dizendo: eu estava com você. Você está agradecendo porque no vento Deus passou. Oh, Jesus. Deus está dizendo: você não vai ser envergonhado. A tua casa não vai ser envergonhada. O teu ministério não vai ser envergonhado. O teu comércio não vai ser envergonhado. Você não está sozinho na escola. Você não está sozinho na faculdade. Você não está só. O braço Deus está contigo. Oh, aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper Muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Tem alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou tem alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje que aceitar Jesus, hoje você quer renovar a aliança? Pastor, hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus, hoje eu quero dar um passo de fé. Se tiver alguém nessa noite que queira renovar a aliança, que queira entregar a sua vida para Jesus, é só levantar a mão que nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que está afastado e hoje quer renovar a sua aliança? Tem alguém essa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas hoje quer dar esse passo de fé? Se tiver, levante a sua mão que nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Vamos encerrar o culto. Tem algum aviso? Algum aviso? Domingo que vem não é ceia não, é o outro ainda, né? Esse é o primeiro do mês, não é? Pai, que o Senhor possa nos levar para casa seguros, guardados e protegidos de todo mal. Aqueles que vão de carro, de moto, de bicicleta, a pé, livra, Senhor, de acidente, livra, Senhor, do homem mau, livra de todo empecilho, para que o teu povo possa chegar em paz, em segurança, guardados e protegidos. E dá também uma noite, um sono reparador, para que amanhã nós possamos levantar para mais uma semana de lutas e vitórias, carregados da tua presença, de saúde, de bênçãos. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E você diz: rocha com as mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: até semana que vem, até quinta-feira, se Deus permitir. Tchau.